Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Priscila Yackman aqui. E hoje nós vamos para mais uma leitura do nosso livro A Morada da Alma, do Gary Zukav. Lembrando a você que essa leitura é fidedigna ao livro. Caso você esteja chegando por aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já se inscreva no canal, ative as notificações para que você possa receber os conteúdos assim que eu realizá-los. Combinado? E se você gostar desse tema, aqui em cima eu vou deixar para você a playlist completa com as leituras anteriores desse livro tão maravilhoso. Então agora eu vou compartilhar com você o livro para que a gente possa ler juntos. Capítulo 9. Escolha. O centro do processo evolutivo é a escolha. Ela é o motor de nossa evolução. Cada escolha que você faz é uma escolha de intenção. Você pode escolher ficar em silêncio numa situação em particular, por exemplo, e essa ação pode servir à intenção de penalizar, compartilhar compaixão, vingar-se, demonstrar paciência ou amar. Você pode escolher falar de maneira contundente, e essa ação pode servir a qualquer uma das mesmas intenções. O que você escolhe a cada ação e a cada pensamento é uma intenção, uma qualidade da consciência que você traz à sua ação ou ao seu pensamento. A personalidade fragmentada tem vários ou muitos aspectos. Um aspecto pode ser amoroso e paciente. Outro pode ser vingativo. Outro, caridoso e outro, egoísta. Cada um desses aspectos tem seus próprios valores e objetivos. Se você não tiver consciência de todas as partes diferentes que o constituem, as partes de você que forem mais fortes vão superar as demais. Sua intenção será a que a personalidade usa para criar sua realidade. A parte caridosa de você, por exemplo, pode querer que o ladrão que foi flagrado em sua casa receba uma segunda chance. Mas, se a sua parte vingativa for mais forte, você vai, talvez, com sentimentos contraditórios, insistir na prisão dele. Você não pode escolher suas intenções de maneira consciente até se tornar consciente de cada um dos aspectos diferentes de si. Se não estiver consciente de cada parte de si mesmo, você vai ter a experiência de querer dizer ou intencionar uma coisa e acabar dizendo ou intencionando outra. Vai querer que sua vida siga numa direção e constatar que segue em outra. Vai desejar se libertar de um padrão doloroso em sua experiência e vê-lo surgir de novo. Não é fácil para uma personalidade fragmentada se tornar plena, porque apenas algumas partes de uma personalidade fragmentada buscam a plenitude. As outras, por não serem tão responsáveis, atenciosas ou compassivas quanto as que buscam a plenitude, puxam para o outro lado. Buscam criar o que satisfaz, aquilo com que estão acostumadas. Essas partes da personalidade geralmente são fortes e bem estabelecidas. A personalidade fragmentada sempre deve escolher entre partes opostas de si. Essa é a situação básica de nossa evolução. É a situação fundamental, o ponto de escolha. A escolha de intenção também é a escolha de caminho kármico. Se você falar ou agir por raiva, por exemplo, cria o karma da raiva. Se falar ou agir com compaixão, cria o karma da compaixão. E um caminho diferente se abre diante de você. Isso acontece quer você tenha consciências das diferentes partes de si, quer não.
Quer esteja consciente das escolhas que faz a cada momento, quer não. A evolução inconsciente, através da densidade da matéria física, através das experiências que são criadas inconscientemente por intenções inconscientes, foi o caminho trilhado por nossa espécie até agora. Essa é a estrada inconsciente rumo ao empoderamento autêntico. A evolução consciente, através da escolha responsável, é o caminho acelerado da evolução da personalidade multissensorial, bem como da personalidade pentasensorial, que está se tornando multissensorial. A escolha responsável é a estrada consciente para o empoderamento autêntico. O que é escolha responsável? Quando você segue seus sentimentos, torna-se consciente das diferentes partes de você mesmo e das diferentes coisas que quer. Você não pode ter todas as coisas ao mesmo tempo, porque muitas são conflitantes. A parte de você que quer mais dinheiro e uma casa maior entra em conflito com a que sofre diante da pobreza e da fome. A parte de você que estende a mão com compaixão diante da beleza que existe nos outros entra em conflito com a que quer usar os outros para o seu próprio benefício ou contentamento. Quando você satisfaz uma parte de si, as necessidades do outro deixam de ser satisfeitas. A satisfação de uma parte sua cria angústia na outra ou nas outras, e você fica dividido. Assim como o experimentador de física quântica não consegue produzir ao mesmo tempo a experiência de ondas e a experiência de partículas a partir da luz física e precisa escolher qual experiência vai criar, você também, ao moldar a luz não física, deve escolher qual experiência vai criar. À medida que vai ganhando consciência das diferentes partes de sua personalidade, você se torna capaz de vivenciar conscientemente as forças que se movem dentro de você, que competem pela expressão, que reivindicam a intenção única que será a sua em cada momento, que vão moldar a sua realidade. Quando entra nessa dinâmica conscientemente, você cria para si a capacidade de escolher conscientemente entre essas forças internas, de escolher onde e como você vai focar sua energia. A escolha de não escolher é a escolha de permanecer inconsciente e, portanto, exercer o poder de maneira irresponsável. A percepção consciente da personalidade fragmentada e de sua necessidade de integração traz consigo a necessidade da escolha consciente. Cada decisão exige escolher quais partes suas você quer cultivar e de quais quer se libertar. Uma escolha responsável leva em consideração as consequências de cada decisão sua. Para fazer uma escolha responsável, você deve se perguntar a respeito de cada opção que está considerando. O que isso vai produzir? Quero mesmo criar isso? Estou pronto para aceitar todas as consequências dessa escolha? Projete-se no futuro provável que vai se desdobrar a cada escolha que está considerando. Não faça isso com a energia da intenção, mas simplesmente para sondar o terreno, para sentir o que está considerando criar. Veja como se sente. Pergunte-se: é isso que realmente quero? E então, decida. Quando você leva em conta as consequências de sua escolha e decide se manter consciente, essa é uma escolha responsável. É apenas por meio da escolha responsável que você pode escolher conscientemente
cultivar e nutrir as necessidades de sua alma, bem como desafiar e se libertar das vontades de sua personalidade. Essa é a escolha da pureza e da sabedoria, a escolha da transformação consciente. É a escolha das correntes de energia mais elevadas do amor, do perdão e da compaixão. É a escolha de seguir a voz de seu self superior, de sua alma. É a decisão de se abrir para a orientação e a assistência de seus guias e professores. É o caminho que conduz conscientemente ao poder autêntico. Como isso acontece? Você pode ter consciência de que enganar outra pessoa não é uma ação alinhada com sua alma, mas decidir fazer isso mesmo assim, a fim de obter uma vantagem ou salvar uma relação que ainda não está disposto a perder. Você pode saber que o caminho da compaixão é compartilhar seus pensamentos e suas ações, mas decide não os compartilhar, porque acha que isso lhe custaria dinheiro ou segurança. Quando escolhe a energia da sua alma, quando escolhe criar com as intenções de amor, perdão, humildade e pureza, você ganha poder. Quando escolhe criar com a energia da sua personalidade, com raiva, inveja ou medo, quando escolhe aprender pelo medo e pela dúvida, você perde poder. Portanto, você ganha ou perde poder de acordo com as escolhas que faz. A personalidade está interessada em si mesma. Ela gosta de emoções, por assim dizer. Não é necessariamente responsável por cuidar nem amar. A alma é a energia do amor universal, da sabedoria e da compaixão. Ela cria a partir dessas energias. A personalidade entende o poder como externo, vê em termos de competição, ameaças, ganhos e perdas medidos em contrastes com os ganhos e as perdas dos outros. Ao se alinhar à sua personalidade, você dá poder à esfera dos cinco sentidos, às circunstâncias e aos objetos externos. E você tira o poder de si mesmo. À medida que vai ganhando consciência de seu self espiritual e de sua origem, de sua imortalidade, e escolhe viver de acordo com isso em primeiro lugar e com o físico em segundo, você diminui a distância entre a personalidade e a alma e começa a vivenciar o poder autêntico. Quando você interage nos meios das percepções de sua personalidade, nos termos de seus cinco sentidos, existe uma ilusão que você não vê. Um desentendimento entre dois amigos, por exemplo, não é apenas um desentendimento, mas aspectos de cada um que vêm à tona para serem curados. Se não fossem almas em comum acordo, elas nem estariam juntas. Se um pai deseja estar no nascimento de seu filho, mas as circunstâncias o levaram a outro lugar, a percepção de que ele está em outro lugar é uma ilusão. Ele está com seu filho. Quando a personalidade se torna plena e empoderada, fica contente em deixar a ilusão se desenrolar. Essa é a criação da dinâmica da alma por meio da qual, qualquer que seja a situação em que esteja, ela cria o melhor de todos os mundos a partir do poder que atrai para a situação. Da perspectiva da personalidade, não é possível ver com clareza os seres humanos que, vistos de fora, parecem estar tomando decisões insensatas ou não ter consciência de seu ambiente, quando, na verdade, estão simplesmente bebendo do mais puro néctar de seu ambiente e estão totalmente satisfeitos em deixar a ilusão se desenrolar. A personalidade fragmentada não se satisfaz. O contentamento que sente num momento
é substituído por raiva, medo ou inveja no momento seguinte, à medida que aspectos conflitantes dela vão se debatendo uns contra os outros. Suas respostas aos embates entre seus aspectos conflitantes determinam a forma como você vai evoluir, consciente ou inconscientemente, pela experiência do karma negativo ou positivo, através do medo e da dúvida ou da sabedoria. Seus embates em si não criam karma, nem determinam a maneira como você evolui, apenas suas respostas a elas. Se o embate que trava com suas partes conflitantes for consciente, você consegue escolher conscientemente a resposta que vai criar o karma que deseja. Vai conseguir trazer para a sua decisão uma percepção consciente do que há por trás de cada escolha e das consequências de cada escolha, e escolhendo de acordo com isso. Ao entrar em sua dinâmica de tomadas de decisão de maneiras consciente, você insere conscientemente sua intenção no ciclo criativo pelo qual sua alma evolui e entra conscientemente em sua própria evolução. Isso exige esforço, mas não seria mais difícil sofrer as consequências de uma decisão de agir por raiva, egoísmo ou medo, quando você sabe que a cada decisão de agir sem compaixão é você quem vai sofrer a discórdia, o medo ou a angústia que cria no mundo? Não valeria o esforço de se antecipar às consequências prováveis de cada uma de suas ações em cada momento de escolha e ver como se sentirá em cada caso? Quão confortável estará com cada uma das consequências? Se isso lhe permitir colher amor, compaixão e poder autêntico? O esforço que você dedica a cada decisão de se alinhar à sua alma é recompensado muitas vezes. A partir de você, que se dirige à luz, pode não ser sua porção mais forte no momento em que escolhe rumar conscientemente ao poder autêntico, no momento em que escolhe o caminho vertical, mas é essa parte que o universo apoia. Quando se torna necessário, por exemplo, que o corpo físico e emocional de uma pessoa seja curado, é comum exigir uma mudança drástica na nutrição para que uma pessoa se liberte de seus hábitos alimentares e passe a ingerir certos alimentos com uma vibração muito mais elevada. 90% da personalidade da pessoa pode não querer fazer isso, mas os 10% que estão escolhendo esse caminho pelo bem da saúde e da plenitude têm mais poder, no fim das contas, do que os 90% que estão lutando para ficar onde estão e conseguir o que querem, porque o universo apoia aqueles 10% e não os 90%. Pense em termos do que significa tomar decisões e tentar fazer com que o resto de você se alinhe a essas decisões. A escolha responsável e à medida que entrar na cura de quem você é e na jornada consciente rumo ao que quer, reconheça que o universo apoia a parte de você que tenha intenção mais clara. Você está recebendo constantemente orientação e assistência de seus guias e professores e do universo em si. Quando escolhe conscientemente se aproximar da energia de sua alma, você convida essa orientação. Quando pede ao universo que o abençoe em seu esforço de se alinhar com sua alma, você abre uma passagem entre você e seus guias e professores. Você ajuda os esforços que eles fazem para ajudá-lo. Invoca o poder do mundo não físico. É disso que se trata uma bênção, a abertura de uma passagem entre você e a orientação espiritual. Uma personalidade consciente de sua fragmentação e que se esforça conscientemente para se tornar plena,
Não precisa criar karma negativo para evoluir, para aprender a criar responsabilidade, para adquirir poder autêntico. Quando se debate conscientemente com uma escolha entre as vontades de sua personalidade e as necessidades de sua alma, você entra numa dinâmica pela qual é capaz de evoluir sem criar karma negativo. Essa é a dinâmica da tentação. O que é tentação? Tentação é a maneira compassiva do universo de permitir que você percorra o que seria uma dinâmica kármica negativa prejudicial sem permitir que ela se manifeste fisicamente. É a energia através da qual sua alma recebe a graciosa oportunidade de testar uma lição de vida. Uma situação que, se você conseguir ver com clareza, pode ser removida e curada dentro dos confins de seu mundo particular de energia e não se espalhar em um campo de energia maior de outras almas. A tentação é um ensaio de uma experiência kármica de negatividade. Toda a dinâmica da tentação é a forma compassiva de permitir que você veja seus obstáculos potenciais e se purifique antes que possa afetar a vida dos outros. É uma forma de isca em que a negatividade é extraída de você com compaixão, se você conseguir enxergar isto antes de criar karma. Ao responder à isca, você se purifica, ao se tornar consciente e não ter que realmente viver a experiência. Você se purifica sem criar karma nem interação com outras almas. Como a tentação é maravilhosa! É o ímã que atrai sua percepção consciente para aquilo que criaria karma negativo se não fosse permitido a ela se manter inconsciente. Em outras palavras, a tentação é uma forma de pensamento projetada para atrair negatividade possível do sistema de energia humano sem prejudicar os outros. A alma entende isso. Se lhe fosse permitido, ela atuaria completamente dentro do sistema de energia humano, sem se espalhar e contaminar a consciência coletiva. As tentações não são armadilhas. Cada tentação é uma oportunidade através da qual a alma é capaz de aprender sem criar karma, de evoluir diretamente por meio da escolha consciente. A dinâmica da tentação é a energia do que poderia ser pensado como a dinâmica desafiadora da experiência humana, como o princípio luciférico. Ela serve ao propósito de ajudar a evolução do poder. Lúcifer significa portador de luz. A tentação, o princípio luciférico, é essa dinâmica através da qual cada alma recebe graciosamente a oportunidade de desafiar aquelas partes de si que resistem à luz. A energia luciférica é representada na história do Jardim do Éden por uma cobra, pela ideia de uma presença além da humana que poderia tentar, mas, literalmente, não poderia ter domínio sobre o humano. A energia luciférica tenta você, tenta o nível do ser humano que é mortal, que é pentasensorial. Mas a cobra não consegue destruir a alma. Consegue apenas ameaçar aquela parte de você que se torna presa demais ao físico. A cobra está na terra. Quando estiver próximo demais à terra, quando se encontrar venerando os deuses da terra e fizer da terra seu Deus e o Senhor, você também será picado. A energia portadora de luz, a energia luciférica, que tentou a pessoa Jesus de Nazaré, que se tornou o Cristo, e que tentou a pessoa Siddhartha Gautama, que se tornou o Buda, é a mesma energia que tenta você. Ela tenta o contador a roubar, o estudante a colar, a esposo
atrair, o ser humano a buscar poder externo. Opõe a luz de sua alma imortal à luz física de sua personalidade. Coloca você diante do caminho vertical e do horizontal. Qual é a natureza da transformação? É o caminho compassivo da tentação. A tentação é a forma graciosa de apresentar cada indivíduo ao seu poder. Ao ser seduzido ou ameaçado por circunstâncias externas, você perde poder. Essas circunstâncias ganham poder sobre você. A cada escolha que você faz para se realinhar à energia da sua alma, você desenvolve poder. É assim que se adquire o poder autêntico, que é construído a cada passo, a cada escolha. Não pode ser criado por meditação ou oração. Deve ser conquistado. Quando escolhe se libertar da raiva, por exemplo, você cria um modelo de energia em torno do qual vão se formar suas experiências. Esse padrão de energia vai atrair a superfície da raiva dentro de você para que você possa se libertar dela. Ao escolher desafiar e se libertar de um aspecto negativo, esse aspecto se coloca em primeiro plano. Tudo começa a servir a esse propósito. Seus sonhos mostram a você a dinâmica arquetípica de sua raiva. Você se encontra continuamente em situações que geram raiva. Sua vida parece distorcida em torno da raiva, porque é esse aspecto seu que você escolheu desafiar. E o universo respondeu à sua escolha com compaixão. Ao invocar conscientemente o crescimento, ao invocar conscientemente a sabedoria, você invoca conscientemente as partes suas que não estão plenas para se inserirem no primeiro plano de sua vida. A cada recorrência de raiva, inveja ou medo, você tem a escolha de desafiar esse sentimento ou ceder a ele. A cada vez que o desafia, ele perde poder e você ganha. A cada vez que você é tentado a ter raiva, inveja ou medo e desafia esse sentimento, você desenvolve poder. Não haveria acúmulo de força dentro de você se as escolhas que faz não exigissem disciplina e intenção. Se você achar que não consegue vencer uma tentação, o que realmente está se dando é permissão para ser irresponsável. Os desejos e impulsos aos quais você sente que não consegue resistir, que não tem poder para superar seus vícios. Vícios correspondem aos desejos das partes de sua personalidade que são muito fortes e resistentes à energia de sua alma. São os aspectos de sua personalidade, de sua alma encarnada, que mais precisam de cura. São suas maiores inadequações. Seu vício pode ser em comida, drogas, raiva ou sexo. Você pode ter mais de um vício. Em cada caso, só conseguirá se libertar do vício quando entender a dinâmica que está por trás dele. Por trás de cada vício está a percepção de poder como externo, como a capacidade de controlar e usar o ambiente ou os outros. Por trás de cada vício está uma questão de poder. A jornada rumo à alma começa por entender que, como espécie, somos automaticamente atraídos a encontrar o poder. Cada ser humano está vivendo as causas e os efeitos das suas escolhas, seus desejos de preencher o vazio, os lugares sem poder dentro dele. Essa dinâmica pode ser descrita em termos de uma humanidade insegura, mas isso é apenas o óbvio. O mecanismo de ação é a jornada rumo ao empoderamento autêntico e genuíno. É por isso que cada ser humano se atraca tão profundamente com o poder. A falta dele, a aquisição dele, o que ele realmente é, como o ter.
Por trás de cada crise emocional, espiritual, física e psicológica está a questão do poder. Dependendo da perspectiva que use para interpretar sua crise, você dará um passo para ficar mais perto de sua alma ou para ficar mais perto da terra. A jornada rumo à plenitude demanda olhar com honestidade, abertura e coragem para si mesmo, para a dinâmica que está por trás do que você sente, do que percebe, do que valoriza e de como age. É uma jornada através de suas defesas e além delas, para que possa vivenciar conscientemente a natureza de sua personalidade, enfrentar o que é produzido em sua vida e escolher mudar isso. Terminamos então a leitura de hoje do nosso capítulo 9, que fala já que a gente já começa a trabalhar sobre as nossas responsabilidades. E aqui ele traz clareza para a gente sobre a escolha, de como a gente começar a fazer escolhas melhores, observar, né? Ter aí, você vê que ele traz para a gente que a gente pode usar dessa imaginação para que a gente visualize o resultado de cada uma dessas escolhas e a gente pode, fazendo isso, não criar karma negativo. Então, a gente poder viver essa experiência para ter o aprendizado. Então, é muito rico esse lugar. Se você gostou desse capítulo, eu quero lembrar você que aqui em cima, em algum cantinho ou no final desse vídeo, vai aparecer a playlist completa para você. E que eu realizo encontros às quintas-feiras pelo Zoom, para que a gente, além de abordar esse tema com mais profundidade, a gente realize algumas práticas que só são realizadas ao vivo para integração, assimilação com muita profundidade. Quer participar? Aqui, ó. No link da descrição, você tem as orientações. Ali tem o grupo do WhatsApp, mas você consegue me chamar no WhatsApp também para entender melhor e participar do nosso próximo encontro. Lembrando que os encontros são realizados quinta-feira, às 8 da noite, e vai ser uma honra ter você com a gente. Gostou desse conteúdo? Então, mais uma vez, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixa o seu comentário aqui. Isso ajuda muito ao próprio YouTube entregar e recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então, o seu like, o seu comentário e a sua inscrição são realmente muito importantes para que a gente entregue conteúdo desta qualidade para mais e mais e mais pessoas. E você tem esse poder aí e não custa nada. Bora? Nos vemos então no próximo vídeo.